Muito bem, estamos ao vivo. Boa tarde a todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando hoje a temporada 2 do nosso podcast, o Papo Faixa Preta. Quem puder dar um ok aí se o som tá bacana, estão conseguindo ouvir, por favor. Maravilha. Galera, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, agradecer à nossa academia parceira, a Academia CTI, que está sempre apoiando o nosso projeto. Academia CTI, você encontra diversas lutas e artes marciais, a mais completa de Indaiatuba. Temos lá aula de jiu-jitsu, judô, muay thai, capoeira, além de preparação física específica para lutas. Então, se você está procurando onde começar a treinar aqui em Indaiatuba, procure a Academia CTI Indaiatuba. Hoje também uma menção especial à Academia Budokan Indaiatuba e Budokan Bauru, que será o nosso convidado de hoje, um dos professores da academia, fundador da Academia Budokan de Bauru. E, bem, recados são esses. Vamos lá, vou chamar aqui o nosso convidado. Obrigado aí para quem deu um retorno do som. Júnior, obrigado. Cauã. A galera tá entrando aí. Vamos lá. Então, sei lá, Júnior. Tá me ouvindo bem? Boa tarde. Agora eu tô. Maravilha, então. Tá tudo tranquilo aí? A imagem tá saindo bem? Tá legal. A imagem tá bem aí também? Tá. Aqui tá beleza. A gente está com um tempo de chuva aqui bem formado, então talvez algum barulho, alguma coisa atrapalhe. Qualquer coisa me dá um toquezinho para eu poder ter um retorno, tá bom? Tá jóia. Maravilha. Sensei, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao projeto Papo Faixa Preta. É uma honra muito grande estar recebendo você aqui. A gente já conversou em off, conforme fomos agendando esse episódio. E queria dizer que é uma honra. Não tem nenhuma outra palavra que defina melhor o que é estar recebendo você aqui hoje. É uma honra pela sua história no Karatê, história que ainda está sendo construída, uma história com muita coisa já, mas que a cada ano que passa a gente vê que mais coisas aparecem. E é a primeira pessoa da JKA que está aqui com a gente e também é a primeira pessoa que é e não é de Indaiatuba, né? Não dá nem para falar que não é, porque é de Indaiatuba também, mas que tem as suas raízes também em outra cidade. É a primeira vez que a gente está abrindo o projeto para pessoas que não é da cidade, não tinha ninguém melhor para chamar do que você para estar aqui com a gente. Então, obrigado mais uma vez. É um prazer muito grande. A gente tem bastante coisa para falar aqui. Eu acho que o nosso tempo é até pouco para falar tudo que precisa, mas tenho certeza que vai ser um papo bem gratificante aí. E todo mundo que está assistindo, que vai nos assistir posteriormente aí, que a live fica salva e vai para o YouTube, vai ter muita coisa para aprender, tá? Então, obrigado mais uma vez. E, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Bom, antes de mais nada, queria agradecer ao Rafael pela iniciativa do trabalho desse podcast, a fim de promover, desenvolver, orientar a respeito das artes marciais em geral, né? E principalmente agora hoje o Karatê da JKA, que é o Karatê que nós praticamos. Queria agradecer e dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo agora e que irão assistir depois a gravação no YouTube. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje diante de vocês para que a gente possa bater um papo gostoso, leve, tranquilo a respeito do Karatê Shotokan, que é uma paixão, né, é uma vida toda, e toda vez que eu vejo uma criança ou mesmo um idoso praticando, eu me pergunto toda vez assim, o que faz mover essas pessoas até aqui? É uma coisa que muitas vezes a gente não tem resposta. Algumas pessoas até dizem, né, que vem de vidas passadas, eu não duvido, porque não é fácil, né? A dedicação tem que ser constante, intensa, e é o que nos move estar aqui hoje, por exemplo, agora conversando com vocês. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Sensei, é uma honra para a gente, pode ter certeza. E já vou até puxar uma coisa que você disse aí, que, assim,
Me toca muito quando pensa a respeito disso, que o karatê ele é para todo mundo. Não só o karatê JK, o karatê em geral, né? As artes marciais em gerais, mas hoje em especial, falando daquilo que a gente gosta, que a gente pratica, que a gente ama, o karatê é para todos. E eu vejo cada vez mais dentro da JK que as pessoas têm uma longevidade muito grande dentro da prática do karatê. Me arrisco a dizer que uma vez que começa, quem realmente continua, né, quem realmente continua no caminho, é para a vida toda, não tem um limite, não tem por que parar ou quando parar, né? E me toca muito quando penso a respeito disso também que você falou. É uma coisa para a vida toda, desde a criança ao idoso, e todos dentro das suas limitações, mas o karatê ele abraça todo mundo, né? E aí já me vem a primeira pergunta que eu tenho para te passar, Sensei, que eu gostaria muito que você explanasse aqui para gente, que é quando você começou, o porquê você começou, acredito que quando criança, adolescente, não sei, mas o que te fez escolher o karatê e o porquê do karatê? É uma pergunta que eu me faço até hoje, porque antes mesmo de ter qualquer noção a respeito, qualquer divulgação, eu sabia que eu queria treinar karatê. Eu não sabia nem dizer o que era o karatê. E fui levado, né, pelas mãos do meu senpai, do Luiz Cavalieri, que hoje é professor de Indaiatuba. Na nossa cidade aqui de Bauru, há até hoje uma igreja japonesa chamada Tenrikyo, né? E meu irmão, por boca de outros amigos, soube que lá nessa igreja tinha um grupo que praticava karatê. Interessante que nós não sabíamos o que era karatê, né? Na nossa cidade tinha judô, mas até então a gente não tinha começado nenhum tipo de prática. E a gente sabia que queria treinar karatê, porque também não sei. Por isso que eu digo assim que alguns dizem, inclusive, que vem das vidas passadas, das nossas antigas idas e vindas, né? O Luiz tem algumas histórias a respeito. O dia que você chamá-lo para conversar aí, ele vai falar um pouquinho sobre isso, que ele gosta desse assunto. Bom, fomos eu e o Luiz. Eu tinha por volta de 8 anos de idade, ele 4 anos mais velho, né? E me pegou pelas mãos e nós fomos até um bairro distante de Bauru, chamado Vila Independência, onde fica essa igreja, Tenrikyo. E a fim de procurar saber, porque nós queríamos aprender o karatê, queríamos treinar karatê. E foi muito engraçado no dia, porque foi uma caminhada longa, né? Nós pequenos. E a hora que nós chegamos na igreja, como é uma igreja, é meio reservado, batemos na porta, demorou para que a gente fosse recebido. Ele tem um formato de um templo japonês, muito bonito, aliás, para visitação aqui em Bauru. E eu me lembro até hoje que uma senhora nos atendeu, né? E nós perguntamos a respeito das aulas de karatê, e ela não sabia dizer também o que era karatê e que menos ainda tinha lá. Aí ela nos convidou a fazer tênis de mesa, ping-pong, né? Tênis de mesa, que era o único esporte que eles faziam lá. E a gente voltou decepcionado, porque nós havíamos falado, ouvido falar disso, né? Por fim, depois de algum tempo, na antiga Fundação Educacional de Bauru, que hoje é a Unesco, no curso de Engenharia, nós soubemos que havia um grupo de karatê lá praticando, né? As aulas aconteciam após o período letivo, né, da faculdade, então começava às 11 horas da noite, treinava-se das 11 até meia-noite, algo assim. E mesma coisa, só que aí meu irmão foi antes, ele era um pouco maior do que eu muito pequeno para sair esse horário da noite e sozinho, né? E ele se arriscou a ir, e realmente lá tinha um grupo de karatecas treinando, liderado por um faixa preta, que era aluno dissidente da igreja Tenrikyo, porque realmente teve lá na igreja, só que era uma coisa meio fechada, destinada mais aos membros da igreja, não era aberto ao público. E lá na igreja não acontecia mais. Aí meu irmão começou a treinar lá com o grupo e eu querendo ir, até um dia que ele me levou e me apaixonei, né? De lá para cá não consegui mais largar. O estilo de karatê treinado lá pelo aquele grupo era o chamado Shitoryu, que ele é muito parecido com o Shotokan, né?
A origem do grupo se deu na cidade de Tenri, onde é a origem da igreja Tenri-Kyo, que é chamada hoje Tenri, a igreja irmã de Bauru, por causa dessa afinidade entre igrejas. Bom, treinamos uma época lá, mas assim que o professor, que era aluno de engenharia elétrica, concluiu o curso dele, ele foi embora de Bauru. Ele foi para Santa Catarina, Florianópolis, e aí, como é que fica? Aí começamos a treinar no quintal de casa. Então a gente treinava no quintal, né, ou ia no quintal da casa de outra pessoa, da qual nós fizemos amizade lá. E até um dia que a gente resolveu melhorar um pouquinho esse nosso quintal. Então no fundo de casa tinha um porão, né? A gente tirou todas as tranqueiras do porão, deixamos o piso adequado, mas era um porão baixinho, que batia a cabeça no teto, né? Então, de toda forma, a gente tinha que treinar as bases baixas, né? Então, a gente treinava dentro daquele porão. E lá por bastante tempo. Inclusive, lá tivemos vários disputas entre eu, principalmente meu irmão, o Luiz, que sendo mais velho, mais antigo, ele me batia muito. Talvez por isso que eu me dediquei bastante ao aprendizado do karatê, para me defender dele. Mas Tem uma motivação extra ali, né? Sim, sim, sim. Mas brincadeiras à parte, assim, apesar de hoje eu ser, ele me chamar de supervisor dele, de sensei dele, por causa da graduação, mas independente da graduação, ele é o meu senpai, que não sei se vocês sabem, né, mas dentro da organização estudantil japonesa, tem o aluno mais antigo e o aluno mais novo. O aluno mais antigo é o senpai e o aluno mais novo é o kohai, né? Onde o aluno mais antigo, o senpai, ele orienta, ele conduz o aluno mais novo nos estudos, né? Até dentro de empresas existe um pouquinho esse termo. E o karatê, ele também mantém-se até hoje esse termo, senpai, kohai, assim como de sensei e seitô, né? Sensei é professor, traduzindo assim não muito ao pé da letra, e seitô aluno. Na verdade, sensei significa quem chegou antes, né? Quem vislumbrou a luz antes, né? É uma forma filosófica, né, de se referir ao professor. Na verdade, sensei, se for pegar a tradução literal, não é professor, mas é quem chegou antes e está abrindo o caminho. No meu caso, eu tenho o meu senpai, que foi quem me conduziu. Então, até hoje, independente da graduação, né, independente de eu ser mais graduado, ser supervisor da turma, ele é meu senpai e de muitos tantos aqui de Bauru. E a gente vê que Bauru é uma cidade que é muito forte quando se fala de karatê, em especial o karatê da JK, porque não tem um dojo, né? Tem vários dojos, e a cidade é muito grande também, né? Acho que isso contribui, mas logo se vê que vocês tiveram uma base grande aí concentrada nessa região, não só na cidade, mas na região toda, né? Pelo menos eu estando aqui de fora da região, consigo perceber que essa região toda aí de Bauru tem muitos dojos, muitas academias, enfim, que praticam Karatê Shotokan da JKA. Mas, Sensei, você comentou que começou no estilo Shitoryu, e como teve essa migração para o Shotokan? Então, como o estilo Shitoryu é muito parecido com o Shotokan, apesar que isso aí não tem nada a ver com a minha reiniciação, quando o nosso professor da época mudou-se de estado e nós continuamos a praticar de uma forma bem assim rústica, vamos falar assim, nos quintais das casas de um e de outro, né? E ficamos por vários anos treinando em casa. Mas nessa época eu tinha 11 anos de idade já, né? O Luiz uns 14, 15 anos e já na época de se trabalhar, né? O Luiz começou a trabalhar, eu logo também, e aí foi ficando cada vez mais difícil nós nos reunirmos para treinar. Nós tínhamos um amigo em comum, né, que era um faixa marrom da época, e que ele coordenava os nossos treinamentos, é ele quem dirigia. Então, nós começamos a treinar às madrugadas, né, antes do nosso horário de trabalho, ainda acordava escuro, né, nós íamos até um clube japonês aqui em Bauru, que existe até hoje, chama Okinawa, né? Em referência, inclusive, Okinawa, né? Onde o professor Funakoshi nasceu
e viveu até a vida adulta antes de ir para Tóquio e difundiu o Karatê Shotokan por lá. Bom, mas mesmo assim, passado um tempo, a dificuldade de nos reunirmos, né, nós fazíamos isso às madrugadas, aos finais de semana, e logo aos 15 para 16 anos, na época do colegial, né, eu me matriculei aqui em Bauru no Colégio Técnico da IT, né, Instituição Toledo de Ensino, onde lá vim saber que havia um grupo de karatê, né, um professor, aluno da faculdade novamente, né, um professor universitário, dando aulas de karatê. Isso na década de 80, 81 mais ou menos. E eu fui lá para ver como é que era, mas não tinha condição financeira de me inscrever na aula, então eu ia lá de vez em quando assistir de bicão, né, assistir a aula, até uma hora assim que eu consegui ingressar no grupo. E lá praticava-se o Karatê Shotokan. Mas esse professor, ele também ensinava Karatê Goju-Ryu, né? Então ele ensinava mais o Karatê Shotokan, mas também algo do Karatê Goju-Ryu, que é um Karatê mais retraído, com movimentos mais circulares. Tanto é que tanto eu quanto o professor Luiz, nós somos faixa preta segundo Dan do estilo Goju-Ryu. Mas o forte era o Shotokan. E de lá para cá, nós continuamos a praticar basicamente o estilo Shotokan, iniciado com esse professor da IT, né? Vou falar o nome dele agora, o Vander Piconese Angeloni, falecido no final do ano, né? Foi nosso grande impulsionador do Karatê Shotokan. E nessa época também, tanto quanto eu, tinha outros alunos interessados, né? Que também adolescentes e que nós treinávamos juntos. Nós fomos criando um relacionamento de amizade. Da mesma forma como nós tínhamos uma certa dificuldade em frequentar todas as aulas, nós combinávamos, da mesma forma como fazíamos lá no início, treinar nos quintais, né? Então nós treinávamos fora do dojo, isso ainda quando faixa amarela, imagina só, o treinamento era bem básico mesmo. Mas a gente tinha tanta vontade de treinar que a gente fazia isso. Então, cada dia era um que puxava um exercício e todo mundo fazia. Isso a gente reunia 2, 3, 4, né? E fomos assim até a vida adulta, quando o professor Wagner Piconese Angeloni, de Guarulhos, irmão do professor Vander, assumiu o nosso grupo mais fortemente e nos encaminhou a exame de faixa preta, e de lá para cá nós estamos até hoje no estilo Shotokan, via professor Vander Piconese Angeloni, professor Wagner Piconese Angeloni. Depois de um período com o advento do Karatê tradicional aqui no Brasil, a gente ingressou, e através do Karatê tradicional, a JK, a tão famosa JK, né? Todo mundo sempre ouviu falar, a antiga Nihon Karate Kyokai, né? A meca do Karatê no mundo, né? Eu sou suspeito em falar, mas eu sou fã de carteirinha do estilo Shotokan da escola JK. E a gente percebe que, como você falou, é a meca do karatê, né? A qualidade técnica, não jamais menosprezando outros estilos e outras instituições, mas a gente percebe que algo diferente acontece justamente por ser uma escola, né? Não ser apenas uma entidade federativa que visa as competições. O que tem dentro também, a gente tem os eventos que acontecem em relação pela organização da JKA, inclusive mês que vem agora temos, né, o Campeonato Paulista da JK em abril, se eu não me engano. Dia 20 de abril, lá em Araraquara. Araraquara, é isso. Mas a gente percebe que assim, é um karatê com uma qualidade técnica extremamente grande, né, extremamente alta. E como que foi de fato, como que a JK chegou até vocês, Sensei? Porque Bom, foram muitos estilos, né? O Goju, o Shito, e de certa forma, não sei dizer quanto tempo em cada estilo vocês permaneceram praticando, mas cria-se às vezes uma confusão até na hora do treinamento, diferenciações de alturas de base, por exemplo, detalhes que podem criar talvez vícios desde dos fundamentos ali praticados. O karatê em si, ele é comum a todos. O próprio nome diz estilo, algumas características técnicas diferentes, que não são tão diferentes assim.
Porém, o estilo Goju-Ryu, como falei, ele é um estilo de karatê com um desenvolvimento de técnicas mais retraídas, isto é, bases mais curtas, movimentos mais circulares, trabalha muito com respiração. Já o Shotokan, ele é um estilo de karatê de bases mais longas, de técnicas mais lineares, né, em que as bases, além de serem mais longas, elas são mais baixas. Então havia uma diferença gritante, mas assim, é até engraçado falar que mesmo nós praticando na maioria do tempo Karatê Shotokan, nós éramos convidados a participar de vários eventos do estilo Goju-Ryu. E modéstia à parte, na maioria das vezes em que nós íamos nas competições, nós vencíamos as competições, né? Tanto de kata como de luta. Por isso eu acredito que o Karatê Shotokan, ele é um karatê, além de muito eficiente, ele é muito plástico, ele tem muita plasticidade, ele é muito bonito. E isso dava, acho que, um tchan a mais no nosso karatê Goju-Ryu, que os próprios praticantes não tinham, né? E nós fomos campeão paulista, brasileiro, eu cheguei a ser campeão sul-americano de kata e de luta, né, num evento que eles chamavam de sul-americano porque tinham como convidados, além de alguns estados do Brasil, o Chile, Uruguai, Argentina, né, então eles chamavam de karatê sul-americano. E nesse dia eu, com a, não vou falar sorte, né, com a boa vontade, eu consegui naquele dia ser campeão absoluto de kata e de kumite, né? As duas modalidades. Sim, sim. E no estilo Goju-Ryu, né? Sendo praticante de Shotokan, o que foi interessante, mas isso reforçou mais ainda a minha vontade de continuar praticando Shotokan, porque era ali que eu conseguia sustentar assim o meu karatê. Olha só, essas vivências competitivas aí, eu pelo menos não tinha tanto conhecimento assim sobre. A gente já convive alguns anos juntos aí, eu não conhecia. E, e não quis continuar nessa pegada mais competitiva, preferiu seguir mais um caminho como um professor, instrutor, outras vertentes, ou não? Ainda teve mais um período que isso se Sim, perpetuou? sim, cheguei a competir pela Shotokan mesmo, na WKF, né, que era Hum. uma organização da Shotokan aqui no Brasil, nos jogos regionais do interior aqui de São Paulo, onde também a regra é WKF, participamos de alguns outros torneios, assim como depois, quando nós ingressamos pelo Karatê tradicional, onde já não é mais a vertente do WKF, sim da ITKF, né, International Karate Tradition Federation, aí a regra era outra, nós deixamos de participar dos eventos da WKF, né, porque nós pensamos que realmente ali havia, como tinha e tem até hoje a intenção, de um resgate do verdadeiro karatê tradicional, né? Foi um movimento, o karatê tradicional foi um movimento, tornou-se organização, mas foi um movimento de resgate do verdadeiro karatê que estava sendo perdido um pouco via competições. Mas a competição, para mim, principalmente, nunca foi de grande interesse. Eu tinha ela como um desafio, né? Como além do dojo, onde nós fazíamos as lutas, né, os jukumitês, mas éramos sempre entre os amigos, os colegas, e nós já conhecíamos cada estratégia, estilo de cada um. Então, o competir fora do nosso dojo era um desafio, era uma disputa, como de repente se faziam lá os antigos samurais para testar a sua habilidade. Eu nunca fui muito fã de competição, nunca fui aquele cara fissurado, mas participei sim, porque faz parte do desenvolvimento, né? Por algum tempo em que eu ainda podia e queria participar, mas tão logo nós fomos requisitados a arbitragem, né? Então fica muito difícil. Eu cheguei aí em torneios onde eu estava arbitrando, daqui a pouco tirava a roupa de arbitragem, ia competir, tirava o karategi e voltava para arbitrar, então era meio complicado, falta de foco, né? Aí eu decidi
ficar só no auxílio da arbitragem. Mas, para falar a verdade, ainda tenho vontade de me desafiar ainda a participar de um evento competitivo. Não pela, pela, pela medalha, pelo troféu, pelo pódio, mas pelo desafio mesmo, para sentir Sim, aquela adrenalina, né, sentir aquele medo, né, porque eu acho que quem não tem medo tem algum tem problema. algum problema. Então, mas quando a gente consegue enfrentar o medo, independente de tudo, isso traz uma satisfação muito grande, independente de ser vitorioso ou não, né? Então, para mim, a competição é um encontro, é um evento onde a gente reúne amigos, fazemos novos amigos, né? E é muito divertido, porque tem o pós-competição, onde a gente se reúne ao redor de uma mesa, conversamos com alunos iniciantes, como nós fomos uma época, conversamos com o pessoal da velha guarda, que tem uma história, não posso deixar de falar, o professor Carlos Rocha, o professor Kazu Nagamine, que são ícones do karatê de São Paulo e brasileiro, né? Tivemos a oportunidade de treinar com vários outros, mas daqui de São Paulo são os dois que estão à nossa frente. Sensei, é tão verdade que são ícones que muito antes de conhecer o Sensei Luiz, de conhecer vocês, eu era afiliado à WKF, a FPK no caso, né? A WKF é uma instituição a Uhum. nível global. E deve ter tido aí mais ou menos uns 7 anos, 7, 8 anos que eu devia ter sido filiado a eles, não me recordo agora, mas mesmo lá, nós ouvíamos falar muito de Sensei Carlos Rocha naquela época. Quando tinha evento, aconteceu de ter alguns eventos, dele estar presente, era convidado, e nós sabíamos, eu não sabia quem era, muito novo também em relação ao karatê, eu não tinha muito conhecimento de quem era e o tamanho da importância, né, dele dentro, mas ele era comentado, ó, o Sensei Carlos Rocha tá aí hoje, o Sensei Carlos Rocha talvez vai vir. Eu falei, meu, quem que é esse cara que todo mundo fala dele, né? E eu ouvia falar muito. Passou-se um tempo, me afastei das competições, foi o período em que eu conheci o Sensei Luiz e passei a fazer parte da Budokan. E aí ele comentou, não me recordo como foi a conversa agora, mas o Sensei Luiz comentou alguma coisa a respeito do Sensei Carlos Rocha. Qual Carlos Rocha que é esse? Falei, será que é o mesmo? E de fato era, né? E aí no caso eu, descobri que era muito maior ainda do que eu achava naquela época. Eu falei, meu, olha só a pessoa, o tamanho da importância da pessoa que às vezes estava lá do nosso lado e a gente nem sabia. E, modéstia à parte, é uma simpatia de pessoa e de uma humildade muito grande, né? Pelo menos a impressão que ele sempre me passou foi essa, né? O professor Carlos Rocha é uma figura, né? Da mesma forma como você, quando ainda nós muito jovens, né, treinando karatê, os nossos professores da época, no caso o professor Vander, o professor Wagner, apesar do conhecimento deles também estar em crescimento, mas eles contavam muitas histórias para nós, né? E a gente cresceu ouvindo esses nomes, por exemplo, Carlos Rocha, Enio Vesuli, né, Ricardo Carvalho, Ricardo Delia, Hugo Arrigoni. Então eles contavam aquelas histórias das façanhas deles em treinamentos a portas fechadas, em competições. Então eu queria ser um deles, né? E nunca imaginei que um dia eu poderia treinar com eles e conseguir treinar com todos eles, né? Em algumas oportunidades, com o professor Enio Vesuli, o professor Hugo Arrigoni até hoje, né? Reside no Rio de Janeiro, mas está sempre presente. O professor Ricardo Carvalho, tive a oportunidade de treinar com ele lá em Londrina, né? Também um nome a se pesquisar para quem nunca ouviu falar. Ele foi expoente no karatê, só para exemplificar. Quando ele foi já praticante de karatê, obviamente, foi estudar no Japão, no campeonato japonês universitário, né? Ele foi campeão japonês de kata e de kumite. Quer dizer, ele chegou lá Ah, como se fosse no como se fosse um berço. japonês, fosse um japonês vir para o Brasil aqui ser campeão brasileiro de futebol, né? Então ele era um expoente também, tivemos a oportunidade de treinar com ele,
professor Ricardo Delia também, né? Todos oriundos, lógico, todos começaram com professores diferentes, mas eles se juntaram na Academia Butokukai, do professor Okuda, que foi o primeiro professor oficialmente enviado ao Brasil para organizar o Karatê JK, não só do Brasil, mas da América Latina, né? Ele residiu em São Paulo, né? Falecido recentemente também, né? Até tem um filme a respeito dele, se não me engano o nome é o Samurai Paulista, Samurai de São Paulo, né? O professor Okuda, uma lenda também. E o professor Carlos Rocha foi um dos principais alunos do professor Okuda. Ele era praticamente o braço direito do professor Okuda, onde o professor Okuda ia, levava ele a tiracolo e ele era sempre o sparring do professor Okuda. Então, essa era uma das histórias que nós ouvíamos, né? E é muito gratificante, por exemplo, hoje, eu poder falar que sou amigo pessoal do professor Carlos Rocha. E ele é um camarada, gente finíssima. Todo curso, todo evento, todo treinamento, ele está lá junto, ele não fica nas bordas olhando, ele põe o kimono, ele treina junto, ele troca porrada, como diz, e principalmente é de uma humildade assim ímpar, onde ele muitas vezes vem tirar dúvidas com a gente. Eu fico falando, caramba, vem tirar dúvida comigo? É o contrário aqui, né? Tamanha humildade dele e vontade de aprender até hoje. Então ele continua sendo para nós assim um grande exemplo, além de um grande amigo, tanto fora das áreas do karatê, que a gente muitas vezes se reúne fora do evento em si e trocamos altas ideias. É uma figura. Quem puder um dia conhecer, a academia dele fica lá na Vila Mariana, em São Paulo, né, chamada Mushinka. Tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos lá por ele. Ele é de São Paulo mesmo, então. Ele é de São Paulo. Ele é Eu achava que ele paulistano. estava mais próximo de Bauru ainda, mais do que a capital ali. Não, ele é paulistano. Aliás, antes que eu me esqueça, né, não menos importante, a figura do professor Sasaki. O professor Sasaki também foi um ícone do karatê paulista, brasileiro e mundial. Ele organizava o karatê dentro da USP e começou a promover eventos chamados Clínica de Karatê. Foi aí que então eu, na época, fazendo a Faculdade de Educação Física, recebemos um convite lá na Unesp de Bauru, onde haveria um campeonato brasileiro de karatê e onde haveria uma clínica. E nós juntamos aquele grupinho nosso, né, e fomos para lá. E ficamos assim estupefatos com a dinâmica do karatê. Foi ali que a gente começou a enxergar o karatê que nós sempre quisemos treinar, que era o karatê JK, o karatê também do movimento tradicional. E de lá para cá nós nos mantivemos como alunos do professor Sasaki, alunos do professor Kazu Nagamine de Rio Preto, né? E foi o professor Sasaki que nos abriu assim as portas para o Karatê JK, do qual nós viemos a conhecer então o professor Carlos Rocha, porque até então para nós era um mito ainda. Era a lenda, né? Será que existe? Sei bem como é essa sensação aí. Esses nomes todos que você falou aí, Sensei Sasaki, Okuda, Carlos Rocha, são nomes que frequentemente quem se interessa em pesquisar, dá um Google aqui sobre a história do karatê, em especial do karatê Shotokan dentro do Brasil, se depara com diversos artigos, publicações que citam esses nomes que você falou agora. E olha quanta história, quanta riqueza tem em relação ao karatê aqui perto da gente, muito perto de Bauru, agora não é. Tá 3 horinhas de viagem, vamos colocar, não seja uma distância relativamente perto, mas também não é longe, mas está tão perto aí, a gente consegue talvez até ter acesso, as pessoas terem acesso e aprender, assim, com quem realmente entende do assunto, né? Claro, no caso é Sensei Sasaki, Sensei Fuda, infelizmente já nos deixaram, né, daqui desse plano, mas muitos outros, assim como você, o grupo do Shihankai aí de Bauru,
o próprio Sensei Carlos Rocha, entre muitos outros aqui, o Sensei Luiz, mas tem tanta gente e às vezes a gente nem sabe, né, nem percebe. Eu, por muito tempo, pesquisava, eu sempre gostei muito de assistir vídeo, de estar lendo artigo, lendo blog, lendo tudo que era relacionado ao Karatê, independente do que está falando. E sempre tive uma afinidade muito grande com tudo que citava JK. Eu falo, nossa, que legal, é o que você falou, parece é aqui que tal que eu realmente estou buscando, qual era a minha concepção, sem ainda não saber como era, mas era, na minha cabeça, na minha concepção, era aquele tipo de karatê que eu acreditava. Mas nunca imaginei que inclusive aqui em Indaiatuba, teria um dojo, né? É porque você sabe melhor que ninguém, o Sensei Luiz é muito discreto, né? Até demais, às vezes, a gente fala Sensei, isso é muito discreto, mostra isso, que é legal as pessoas saberem, isso ajuda a promover o esporte, promover a prática, mas ele é um lorde, né? A gente não, é uma descrição, assim, muito grande e muito correto com as coisas também. Ele não gosta de estar em evidência, né? É Ele gosta uma, sempre de estar pertinho. E é quando eu uma das. descobri, foi inclusive, acho que eu não sei se eu já te contei isso alguma vez, mas quando eu estava pesquisando dojos de karatê da JK aqui na região, pesquisa de Google, de Facebook, pesquisa simples assim, eu me deparei com um vídeo seu. É, E aí você citando Budokan, obviamente, Instituto Budokan, aí eu procurei por Budokan em Indaiatuba e caiu no antigo Viva Azul, né, onde as aulas aconteciam, lá naquele primeiro ainda, quando era na chácara lá. Eu falei, eu não que legal. acredito, cara. Aí eu vi lá o Cavalieri, Luiz Cavalieri, eu ficava pensando, mas será que eu vi certo que é Lauro ou o que é Luiz? Eu fiquei meio na dúvida, tinha me associado aí que eram pessoas diferentes, né? Eram irmãos e estava mais perto do que imaginava. Olha só que para mim foi uma bênção muito grande, né? Porque foi o que me resgatou de volta ao karatê. E sou muito grato a isso, a vocês por isso, porque foi assim, foi uma virada de chave para mim. Isso eu tenho certeza e foi muito bom. E Sensei, e de todas essas histórias aí, você citou um nome que eu acho muito bacana e que eu conheço pouco, que é do Sensei Okuda. É. E quando a gente fala de Sensei Okuda, a gente lembra do curso de formação de instrutores da JK do Japão, pela qual ele participou. Vocês tiveram convivência durante bastante tempo? Não, eu não tive convivência direta com o professor Okuda. Eu tive a oportunidade de vê-lo em demonstração por 2 vezes, né? Uma vez em São Paulo, no ginásio Ibirapuera, quando veio a seleção japonesa de karatê, liderada pelo mestre Asai, né? A convite do professor Okuda, e eles fizeram uma demonstração. Eu fiquei abismado. Eu me lembro até hoje que o professor Okuda fez o kata Kankudai. Tinha chovido muito na época, tinha umas poças d'água no ginásio, e ele, ao fazer o kata, estava bem em cima de uma poça d'água, e na hora de aplicar Yokogeri, né, que é um golpe difícil, né, aquele chute lateral, o pé de apoio estava bem em cima da poça d'água e a energia foi tanta que ele saiu deslizando, mas mantendo-se na postura e na base e executando o Caramba, chute. Se fosse eu, tinha caído de ponta cabeça, obviamente, né? Então você vê assim que independente do local, do lugar, assim, ele se mantinha com uma destreza assim excepcional. Uma outra época, ele veio a Bauru, né? Junto inclusive com o professor Carlos Rocha e outros membros lá da academia dele, porque em Bauru tinha um outro professor também que foi aluno do professor Pedro Okuyama, em Ribeirão Preto, também aluno do professor Okuda, e convidou o professor Okuda também para uma demonstração. Naquele dia o professor Okuda não participou da demonstração, ele estava comandando, né? Mas me lembro sim de uma demonstração do professor Carlos Rocha, se não me engano foi com o Chicão, que hoje está em Maceió, né, fazendo o Kihon Ippon Kumite, né, onde você avisa o golpe que vai aplicar, né, toma a distância, aplica a técnica, o outro faz a sua defesa, o contra-ataque. Eu lembro que no primeiro golpe, assim, o Jodão Izuki, soco ao altura do rosto, o professor Carlos Rocha atacou e
arrebentou a cara do professor Chicão, né? Ele não conseguiu se defender da técnica. Então a demonstração deles, na verdade, não era muito demonstração, era uma coisa muito real. E para eles isso era muito comum acontecer, porque os treinamentos, as aulas do professor Kuda eram muito severos, muito rigorosos, tal qual era no Shidoin Geiko, que é o treinamento de instrutores do qual o professor Okuda fez no Japão. Há de se dizer que o professor Funakoshi, quando veio de Okinawa para o Japão, né, a convite do Ministério da Educação, ele começou a ensinar nas escolas, principalmente nas universidades. Mas assim como em qualquer lugar, começou a aparecer muitos faixas pretas, vamos dizer assim, pouco qualificados, para não falar outro nome, né? E o professor Funakoshi, dentro da universidade, preocupou-se com uma formação de professores, né, para dar continuidade. E juntamente com o professor Nakayama, que era já era professor da educação física da Universidade Takushoku, eles fundaram em 1949 a Nihon Karate Kyokai, né, que foi uma associação. E em 1956, o primeiro curso profissionalizante, onde tinha por objetivo, como eu disse, formar professores, e também a intenção era de exportar esses professores para vários outros países do mundo, a fim de divulgar o Karate Shotokan JK. Então, os treinamentos ali eram rigorosíssimos. Quem participou sabe como que é. O professor Enio Vesuli, aqui de São Paulo, residente ainda em São Paulo, nos conta algumas histórias a respeito, né? Assim, de que não era para qualquer um, não. Tanto é que muita gente começava, pouca gente terminava, devido ao rigoroso. E o professor Okuda foi um deles, né? E ele foi convidado a vir. Primeiro, se não me engano, era para a Austrália e Brasil. E ele, não sei por que, optou em Brasil, não sei se por causa do clima, apesar que a Austrália não é muito diferente, mas ele optou pelo Brasil, a fim de ser aqui, como eu disse alguns minutos atrás, o organizador do Karate Shotokan JK. Mas aqui no Brasil, em São Paulo, já haviam outros professores, até mais velhos, mais antigos, do Karate JK, só que eles não faziam parte da organização, né? O que criou assim um certo conflito, porque o professor Okuda, sendo mais novo e tendo vindo para ser o chefe da JK na América Latina, né, ele teve dificuldade de aceitação. Por isso que ele se restringiu mais mesmo à cidade de São Paulo e ficou por muito tempo só dentro do dojo dele. E depois da morte do professor Nakayama, ele se desligou da JK e continuou carreira solo dentro do Karatê, mas da mesma maneira, com todo o conhecimento e ensinamento que ele adquiriu lá no curso profissionalizante Shidoin Geiko da Nihon Karate Kyokai, hoje sempre sediada em Tóquio, né? A JK e a Nihon Karate Kyokai hoje são instituições diferentes, ou não? É a mesma. A Nihon Karate Kyokai é o nome japonês de Associação Japonesa de Karatê. Como é um nome japonês, quando foi sendo exportado o Karate Shotokan da Nihon Karate Kyokai para o resto do mundo, se inglesou o nome, né, para Japan Karate Association. Então, hoje até no Japão não se fala mais Nihon Karate Kyokai, fala JK, né? Então hoje é muito conhecido como JK, mas é a mesma instituição, é a mesma associação. Mesma associação. Eu achava que tinham se separado em algum momento. Não é a mesma. É a mesma. Ah, legal. Sensei, e aí dentro do Karatê da JK, você construiu e continua construindo uma história aí dentro. Afinal de contas, eu sei que você não gosta quando a gente fala Kihan, você prefere que a gente chama de Sensei mesmo, mas esse título aí a gente sabe, temos que ser honestos aqui, e não é qualquer um que consegue chegar lá. Então, muita dedicação, muita... tem que abrir mão de muita coisa e muito tempo para poder treinar bastante. E como que foi esse caminho até o quinto Dan hoje?
E qual a É, a, perspectiva? Pretende ir além também do quinto dan? Já vamos juntar tudo já sim, numa pergunta só. sim, sim. Bom, para mim, como eu disse, eu sou suspeito em falar a respeito do quanto eu gosto do karatê, até mesmo quando nem sabia o que era o karatê. E quando eu me deparei com o karatê Shotokan, me apaixonei. E quando me deparei com o karatê JK, mais ainda, devido à qualidade, não só técnica, mas filosófica da arte marcial. A JK, na verdade, ela é uma escola, né? Ela não é simplesmente uma organização. Então, desde a época da sua fundação, ela se mantém íntegra, né? É como se tivesse um rigoroso manual onde todos os participantes, todos os membros, atletas, eles seguem aquele padrão, né? E não é um padrão obsoleto, ali tem conteúdos assim que até hoje para nós chega a ser complexo de assimilar e aprendizado, apesar desses poucos anos aí, né? Que a gente pratica o karatê, já tem 48 anos de Eu ia te fazer prática. as perguntas agora. São quantos desses poucos anos? Né? 48. 48 eu comecei aos 11, né? Vou completar agora, no final de março, 59. Né? E, e assim, a vontade sempre foi de treinar karatê, independente de graduação. Lógico, quando você é faixa marrom, você não vê a hora de pegar a faixa preta. Então, como uma pessoa ao fazer 18 anos quer tirar a carteira de motorista, né? Então a gente queria pegar a faixa preta e dali foi uma sequência, né? Mas sempre com a vontade de aprender como nós temos até hoje. Conforme nós fomos nos graduando, né? Então nós começamos a encabeçar grupos, né, local dentro da nossa academia, regional. Por quê? Porque era requerido isso de nós. Eu falo para mim mesmo e a gente comenta com os nossos colegas de território, pô, quem dera, quando eu era um faixa amarela, eu tivesse, assim, ser modéstia à parte, eu como professor de mim mesmo. Ou aquilo, porque hoje a gente tem um conteúdo, um conceito que evitaria todos os erros que eu cometi até agora, que tem muita dificuldade em despregnar, né? Mas tudo bem, isso fez parte também da nossa vontade de continuar. E na medida em que nós fomos evoluindo no aprendizado, nós fomos nos submetendo a exames, porque essa é a ideia, né, da graduação numa escola. Você se forma, exemplo, você se gradua, aí como numa universidade você faz um mestrado, um doutorado, né? E até o ponto em que nós chegamos ao exame de quinto dan aqui no Brasil, né? Para quinto dan, assim como quarto dan também, tem que ter um mestre japonês presente, de alto grau, juntamente com os nossos professores aqui, professor Matida, na época ainda vivo o professor Sasaki, o professor Tanaka do Rio de Janeiro, ambos oitavo dan. Né? Aí fiz exame para quarto dan, depois para quinto dan, e pretendo sim continuar. Para sexto dan agora só no Japão. Então Olha estou só, pausa. reunindo aqui uns cofrinhos, né? Colocando as minhas moedinhas, porque não é uma coisa muito barata, né? Mas é um sonho que a gente acalenta desde garoto ainda. E quem sabe, talvez esse ano ainda, em outubro vai ter o campeonato mundial da JK lá em Tóquio. Momento sempre quando tem todas essas graduações, essas qualificações aí na arbitragem, de instrutor, examinador. Né? Se tudo der certo, quem sabe em outubro a gente consegue ir, mas se não, esperar uma outra oportunidade. Mas independente da graduação em si, a vontade de aprender, desenvolver, de passar um pouquinho que a gente sabe, eu acredito e quero que isso continue até o meu último dia de vida. Porque para mim é uma alegria muito grande. Toda vez que eu coloco o Karate Gi e estou no meio de pessoas iguais a mim, assim, eu me sinto muito saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e aquilo que eu falei no início. Eu olho para a esquerda, vejo uma criança de 5, 6 anos de idade, olho para a direita, vejo um senhor de 80 anos de idade, e ali todo mundo junto, indistintamente, independente da graduação, obviamente que existe a hierarquia, né? Mas assim, se abstendo num final de semana, às vezes prolongado, da família,
despendendo uma certa quantia em dinheiro para estar ali. Eu acho incrível isso daí. E se perguntar para cada um, ninguém sabe direito responder o real motivo que está ali. Parece que foi um bichinho que picou e te viciou naquilo e você não consegue mais largar. Tem gente que não acredita. Você fala, pô, você paga para apanhar ainda? Meu chefe falava Fazer, muito isso fazer, pra mim. fazer o quê? Né? O professor Matida brinca muitas vezes nos cursos, né? Pergunta assim, quem aqui é normal? Todo mundo obviamente fica quieto, né? Porque falou, vou falar que eu sou anormal, né? Ele falou, não, aqui não tem nenhum normal, porque se fosse normal não treinava karatê. Onde já se viu seus loucos, vocês aqui agora, sabe, aquela brincadeira, né? Então ele também não é muito normal e nem nós, eu acho. Eu tive um chefe que ele falava muito isso daí pra mim. Não, mas você paga pra apanhar, cara, eu não acredito. Eu falei, cara, e aí a resposta vai dizer que você falou, eu não sei por quê. Eu falei, eu não entendo também, mas eu gosto de estar lá. É saudável, eu não sei, o que você falou é a mesma verdade, a gente se sente saudável. E, modéstia à parte, essa comunidade de karatecas da JKA, eu acho o pessoal, o grupo em geral, muito saudável, né? A gente Sim, teve sim. esse último curso agora lá na USP, né? Na USP Na de São CPU. Paulo, isso, na CPU USP, há alguns finais de semana atrás, e foi muito legal porque tinha criança treinando, tinha adulto, tinha idoso, e todo mundo se ajudando, Mulher. mulher, homem, ninguém fazia distinção de nada, e você via uma criança faixa azul treinando com um adulto faixa preta, quarto, quinto dan, e todo mundo se ajudando, respeitando o limite, e ao mesmo tempo puxando um pouquinho de, não, vamos fazer um pouquinho mais, vamos tentar melhorar. E isso é muito saudável, né? É uma coisa que faz muito bem para todo mundo. Deveria ter um grupo assim, seja do karatê ou não, mas todo mundo deveria ter um grupo assim para poder estar junto sempre que possível. Respeitando o limite de cada um, né? A capacidade física, a idade. A gente muita gente gosta de falar, é uma família, né? Assim como você respeita o seu avô, você respeita o seu neto, né? E tá sempre ali para aprender e para ajudar. Então é muito gostoso. E de kimono todo mundo se torna igual. E é interessante, viu? Às vezes você vê um velhinho, né? Entrando no ginásio de esportes, que seja para que o Karategi começar. Ele muitas vezes vai arqueado, tal, mas quando põe o kimono e entra na área, parece que há uma transformação, uma energia assim incrível. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos com o professor Nishiyama, que foi falecido também, 10º dan da tradicional. E ele era bem assim, ele andando assim de terno, você tinha vontade de carregar ele, porque senão ele não vai conseguir chegar até o final ali do, do corredor. Mas quando punha o kimono assim, parecia que descia nele uma energia assim, e eu vi algumas demonstrações dele impressionantes, assim, que você fala, não é possível que esse velhinho tá fazendo isso, não dá para acreditar. É igual um Power Ranger, né? O pessoal se transforma lá na hora e Põe, ganha força de alguma maneira, né? Muito eu legal acho isso assim, daí. é inegável que há uma energia, há uma aura assim envolvendo os praticantes de artes marciais, né? Vou falar do karatê, né? Que ali forma uma espécie de uma egrégora sobre o lugar, assim, e todo mundo, muitas vezes a gente sai do lugar e fala, pô, não acredito que eu consegui fazer aquilo, não acredito que eu consegui ficar ali 3 dias treinando manhã, tarde e noite. Nós chegamos a participar de alguns eventos chamado Gashuku, que tinha treino às 6 da manhã, tinha treino à meia-noite, e conforme o passar do horário, o treinamento ia ficando mais rigoroso, mais pesado. Nós já chegamos a fazer alguns treinamentos, chama treino da meia-noite, onde nós começávamos à meia-noite, era uma sequência interminável, né? Não tinha descanso, né? Como diz nós descansávamos carregando pedra, né? Ou você estava exercitando, fazendo tipo Kihon, e na hora de descansar você ficava em 6A, ajoelhado, você não sabia o que era pior, né? Ficar naquela posição ou se exercitando. E com o passar das horas, durante a madrugada, o treino ia passando para catar e finalizava com luta, com comitê. Então imagina você quase amanhecer no dia, fazendo um treinamento de luta,
com um monte de louco à tua frente, que já estava também, como diz, com sangue nos olhos, né? Mas é muito interessante, porque terminava aquilo ali, você fala, pô, não acredito que eu fiz aquilo. Aliás, durante, né, você fala, o que que eu estou fazendo aqui? Né? Podia estar em casa dormindo, né, fazendo qualquer outra coisa, o que que eu estou fazendo aqui? Mas quando terminava, uma satisfação tão grande, uma energia assim que preenchia todo o nosso ser assim, que eu acho que pouca gente teve ou vai ter oportunidade de vivenciar. Isso é muito legal. Sensei, uma outra coisa que eu queria que você comentasse com a gente também, eu acho que deve ser uma responsabilidade muito grande, como que é participar desse grupo de mestres, Shirankai, todos quinto, sexto dan, e como que é essa convivência? Porque o que eu percebo nos eventos da JK é que vocês dão um suporte muito grande, às vezes não está nem fazendo parte da organização direta. Eu estou passando algumas fotos aqui enquanto a gente se vê de lado, eu estou passando algumas fotos do último curso aqui, eu queria achar uma, que eu achei muito legal. Caso achar, eu mostro ela aqui, que do exame de Shodan que teve no último curso, e na banca estava você, com o Sensei Machida e vários outros professores também. E nós sabemos que o curso tinha uma organização, mas vocês estavam ali, dando suporte e estão sempre, faça sol, faça chuva. A gente vê uma fidelidade muito grande por parte do grupo, em especial do grupo aí de Bauru, pelo menos é o que eu tenho maior convivência com vocês aí de Bauru. Como que é fazer parte desse grupo? Qual que é o papel de vocês dentro da instituição também? É um compromisso, é uma responsabilidade, mas antes de tudo uma satisfação muito grande. Como eu disse, eu queria, quando criança, quando adolescente, ter sido orientado por professores com conhecimento, né? E a escola JK, ela tem como nossa organização essas pessoas, né, que são os senseis, são os shihans, né, em que eles estão sempre à frente da organização, a fim de manter a tradicional linha da JKA. Em todos os países são assim, e no Brasil não podia ser diferente. Conforme nós fomos nos graduando, automaticamente nós fomos chamados a estar assim também ajudando os iniciantes. Foi uma coisa muito natural, né? E para nós, assim como disse, não foi ônus nenhum, mesmo nós sempre sendo voluntários, né? Quando algumas vezes a gente recebe alguma ajuda de custo, mas assim sempre como voluntários, viajando para outros estados, inclusive fora do país, algumas vezes em arbitragem, inclusive, né? Muitos amigos nossos aqui já foram para o Japão. Eu ainda não tive essa oportuna satisfação, mas ainda quero ter. Então imagina só, assim, é um empenho, um empreendimento muito grande. E para a gente, essa satisfação de poder estar ali e ajudar no aprendizado de novas pessoas, assim como nós aprendemos com os mais antigos, e ver naquela pessoa o seu desenvolvimento pessoal, né? Não só como atleta, não só como karateca, mas como pessoa. Então é muito gratificante quando depois de alguns anos, né, a gente reencontra alguns desses alunos ou não alunos que estiveram conosco e os vê-lo graduado, também dando aula, né, desenvolvendo o karatê. Então a gente se sente um pouquinho parte de todo esse crescimento. Então é uma satisfação muito grande. E a JK Brasil tem esse grupo chamado Shirankai, que é denominado como grupo de mestres, né? Como falei assim, eu não gosto muito do nome porque mestre assim é um nome tanto pesado, né? Mas nem por isso a gente deixa de assumir as responsabilidades, mas sempre com muita boa vontade, né? Então para a gente é uma satisfação sempre muito grande quando um aluno vem perguntar alguma coisa para a gente. E mesmo quando nós não sabemos a resposta, isso nos motiva a ir aprender. Então, até aquele aluno está nos ajudando no nosso aprendizado. Então, esse convívio, esse intercâmbio é uma troca muito grande, né? Ao mesmo tempo que ensinamos, aprendemos muito também. Então, esse grupo
de quinto e sexto dan, chamado Shihankai, né, no Brasil. E aqui em São Paulo está o maior número de Shihankais do Brasil, está aqui em São Paulo. E coincidentemente ou não, aqui na região de Bauru, né? Onde nós somos uma maioria, né? E tudo se deve a essa nossa vontade, né, inata de aprender karatê, que não sei de onde veio, né? Até hoje a gente se reúne frequentemente aos finais de semana, fazemos as viagens, né? Onde tem algum curso e nós podemos ir, nós estamos lá, é muito gostoso, né? Talvez às vezes eu brinco assim, pô, se eu tivesse optado em fazer tênis, hoje eu tava rico, né? Natação, golfe, né? Por que eu fui querer treinar karatê? Mas é o que me alimenta todo dia. Para mim, ir treinar karatê, dar aula de karatê é uma terapia. Eu acho que se eu não tivesse tido a oportunidade de me ingressar no karatê, eu acho que eu estava no sanatório. E realmente é uma terapia, né? E por mais que a gente, às vezes, dá aula, trabalha, faz diversas coisas, mas o momento do treino, quando você vai para treinar, sem aquela obrigação de talvez ir também um trabalho, alguma coisa assim, porque você está no terapêutico de uma forma que é mágica, né? Eu costumo É, falar aqui em casa que são muitas aulas durante a semana, e aí chega no final de semana, na sexta, já está com a energia bem esgotada já, né? Nós temos o treino aqui da sexta-feira à noite, né? E é como você falou, na hora que coloca o cara terrível, não sei o que acontece, parece que todo o cansaço vai embora e dá um ano e fala, "Pô, deixa eu ir pro meu treino agora, deixa eu ir pro meu momento." E é muito gostoso isso, cara, uma sensação, assim, extraordinária. a gente vivencia isso todo dia. Quantas vezes eu paro assim e falo, hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar aqui assistindo TV. Aí tem uma coisinha lá dentro, fala assim, vai rapaz, não fica dando mole não, né? E aí quando eu vou, tô lá com o pessoal, eu volto, falo, nossa, já pensou se eu não tivesse ido, ia ficar uma hora deitado no sofá aqui com um monte de dores nas costas, e agora eu tô mais vivo do que antes. Então, é uma grande terapia, assim, não só física, como mental, emocional. Perfeito, acho que foi a definição perfeita para tudo aí. Aumentaria, talvez, muitas vezes os problemas, né? Pensamento vagando aí, a gente acaba, às vezes, se perdendo um pouco. Sensei, uma outra coisa também, dentro de todas as responsabilidades que vocês acabam assumindo dentro de Karatê, eu vejo que vocês têm um convívio muito grande com o Sensei Machida, que é uma referência muito, é, assim, para todas as gerações que nós temos do Karatê hoje, e não só dentro do Shotokan, ele é uma referência, né, pela história dele. Como que é esse Sim, sim. convívio com o Sensei Machida? Quando o Karatê Shotokan JK veio para o Brasil, a nível de organização, bem depois da época do professor Kuda, porque ele não conseguiu organizar o Karatê JK aqui no Brasil devido àquilo que eu falei, né? Havia outros mestres, outros professores mais velhos, mais antigos, e a tradição japonesa é um tanto complicada a respeito de mais novos. Ele não conseguiu organizar. Mas em 1997 foi-se, vamos dizer, criado a JKBR, JK Brasil, e na época haviam dois líderes, que era o professor Sasaki e o professor Matida. O professor Sasaki era o diretor técnico, presidente, né? E o professor Matida, o vice-presidente. Né? E eles se revezavam a cada biênio, né? Quando fazia essa troca. E naquelas clínicas que eu falei que já iniciavam em 1986, mais ou menos na CPUSP, o professor Matida era um dos convidados, mesmo, eu lembro, eu falei 86, antes da criação da JK em 97. Ele já era um dos convidados, então ele já fazia parte do clã de mestres ali que nos orientavam. Então a gente tinha ali a presença do professor Sasaki, que era o líder, né, que dirigia tudo, o professor Matida, o professor Kazu Nagamine, tinha na época o professor Johannes, que foi um expoente
competidor aqui do Brasil, entre outros, né? Praticamente vinham pessoas do Brasil todo nesses cursos. E lá nós conhecemos o professor Matida e quase todo ano tinha essa clínica. E quando não, outros eventos que também haviam, nós participávamos. Mas nós fomos, assim, tendo uma intimidade maior com o professor Sasaki, em função de estar aqui no nosso estado, e o professor casou aqui pertinho de nós, em São José do Rio Preto. Passamos muitos anos indo a São José do Rio Preto treinar com o professor casou. É uma brincadeira aqui, uma referência, era mais ou menos o que o pessoal falava quando ia no Japão, lá no Shidoen-gei. Até metade do caminho da estrada a gente ia dando risada, brincando, conversando. Da metade do caminho para ver, todo mundo ficava quieto, calado, porque chegava lá, literalmente o pau comia, né? Lá, o professor Kazu, uma capacidade enorme, e na época lá ele tinha uns alunos muito fortes, não só fisicamente, tecnicamente, e a gente chegava lá, era pau do começo ao fim, né? Mas a gente insistente, né? Voltava até um dia, me lembro hoje, que terminou o treino, a gente já arrumando as coisas para ir embora, um dos anos mais assim falou, pera um pouquinho, fica mais um pouquinho, que eu falei, putz, o que eu fiz de errado? O cara vai me dar um tabefe, né? E aí ele começava assim, pós-treino, dar algumas dicas, alguma orientação, ó, lá naquela hora você fez isso, faz assim. Aí a gente voltava para Bauru e treinava ali o mês inteiro, cada 15 dias voltava lá, a mesma coisa, e a gente foi criando uma amizade muito forte, né? E esse convívio. Em 1997, sem perder o foco da pergunta, professor Tanaka do Japão, né? Juntamente com o professor Sasaki, professor Matida, instituíram o Karatê JK aqui no Brasil, ficando por muitos anos, o professor Sasaki liderando, e após o falecimento do professor Sasaki, o professor Matida assumiu como diretor técnico. Hoje ele é, então, o nosso diretor técnico. Ele reside em Belém do Pará, mas viaja o Brasil inteiro. Eu acho que ele vive mais dentro de um avião do que dentro da casa dele. E todo ano ele vem para São Paulo nesse curso de fevereiro. Todo ano no Campeonato Brasileiro ele está junto, todo ano no Campeonato Pan-Americano ele está. Então ele é uma figura assim muito presente nas nossas vidas como karateca, porque ele é o que determina, que dirige não só a parte técnica, mas organizacional do Karatê JK aqui no Brasil. Ele é o nosso interlocutor, né, entre nós do Brasil e o Japão, o Rombo Dojo, né, que é a organização mãe do Karatê Shotokan JK. Como se fosse o quartel-general da JK, no caso, né? Isso Exatamente. em Tóquio. Exatamente, né? Então lá onde está, a gente chama Meca, né, do Karatê Shotokan do mundo, né? E existem hoje muitos países onde tem as suas sedes, como tem JK Brasil, JK Argentina, JK... quase todos os países do mundo tem. E aqui no Brasil é o professor Matida, o nosso diretor técnico, o nosso presidente, o líder. Maravilha. E, Sensei, como examinador, eu vejo que você está sempre auxiliando não só nós aqui da Budokan Indaiatuba, mas também está com o pessoal daí da região e outros eventos também fora, inclusive exames para Shodan. Fico muito grato, inclusive, já adiantando meu agradecimento por todo o suporte que você me deu durante a preparação para o meu exame também, para Shodan. E eu tenho uma foto que eu guardo com muito carinho, que aqui está a banca examinadora e você junto lá. Eu tenho um registro aqui, eu guardo com muito carinho essa foto que eu falo. Então, as pessoas, de um dia muito importante para mim, pessoas que estavam ali, e junto com o Sensei Luiz, claro, você e ele foram os dois pilares ali que me guiaram para poder estar conseguindo realizar esse exame aí. Mas como examinador, como que você vê as próximas gerações que estão chegando? Porque a gente sabe que tem quem é prodígio, tem pessoas que são esforçadas,
tem pessoas que são acomodadas também, vamos ser bem honestos, como tem em todos os lugares, né? Sim. O que vocês analisam para poder avaliar alguém? Como que é a sua percepção como examinador de como está o cenário atual hoje? Não só da JK, se quiser abrir assim, de forma geral, tá? É o corpo de examinadores, assim como o corpo de árbitros e de instrutores, eles são formados, eles são credenciados. Nós nos submetemos a exames, né? Assim como qualquer outro aluno que vai se graduar, nós também. Agora mesmo, recentemente, nós estivemos no Rio de Janeiro, eu estive fazendo curso e credenciamento para instrutor, para examinador, para arte. Então é uma coisa constante, né? Ao mesmo tempo em que nós somos examinados, nós também acabamos passando, obviamente, no exame, né? Sendo credenciado a examinar também. Nós aprendemos os critérios de avaliação da escola JKA, né, onde tem alguns critérios básicos, né, que o, o postulando a qualquer graduação, desde o KIO até DAN, ele tem que cumprir, né, tem os requisitos mínimos, né, ele conseguindo cumprir os requisitos mínimos a contento, ele é aprovado, né, não tem por que ser reprovado. Assim como nós temos e sempre tivemos a vontade de nos graduarmos, todos os praticantes também. Então não seríamos nós quem iria impedir, muito pelo contrário, seríamos nós que estaríamos ali motivando. Aliás, na maioria dos exames, quando não em todos, ao mesmo tempo que nós estamos examinando, nós estamos instruindo. Muitas vezes a gente interrompe o exame e chama o postulando ali, né, o examinando, e faz uma correção, faz um apontamento. Então, logo compreendido aquilo, ele muitas vezes repete o exercício técnico, por exemplo, com a devida correção, e ele demonstrando que a aptidão ele é aprovado, não tem porquê. Reprovou, errou e só o ano que vem. Então, a ideia não é reprovar, muito pelo contrário, a ideia é formar, né? Então, mesmo durante um exame, obviamente, segundo os critérios de avaliação, que tem uma cartilha, né? Tem um manual que a gente segue, né? Sempre a gente está com o intuito de ensinar. Mesmo quando a pessoa, porventura, não venha a ser aprovado, com certeza ele sai com uma lição ali aprendida, e é aquilo que você falou, né? Tem aquele que é mais esforçado e ele aprende mais rapidamente ou com facilidade. Tem também aquele muito esforçado que tem um pouco de dificuldade, e isso também é avaliado, né? Você vai avaliar um garoto de 20 anos, é uma coisa, você vai avaliar um idoso de 70 anos, você não pode ter o mesmo critério, né? Obviamente que o idoso não tem o mesmo vigor físico, ou elasticidade, flexibilidade e energia de um garoto de 20 anos. Então, não tem como você equiparar um ao outro. Já ao contrário, sim. Né? Você está com um garoto de 20 anos e ele está molenga lá, como se diz, aí não tem como, né? Está demonstrando que não está muito empenhado. E isso é um dos motivos de reprova, sim. Se não demonstrar boa postura, se não demonstrar energia, não demonstrar foco, visão, né? A primeira coisa que reprova é isso: falta de vontade, falta de energia, falta de boa postura, falta de foco, de visão. Se a pessoa já entra na área ali para ser examinada, ou mesmo na área de competição demonstrando falta disso, ele já vai sendo despontuado com certeza. Eu, até como árbitro, desde a saudação do atleta para fazer o comitê ou o catar, se ele não demonstra etiqueta, se ele não demonstra cortesia, se ele não demonstra boa postura, foco, ele já vai decaindo no meu conceito como avaliador ou como árbitro. Então isso tudo já faz parte do planejamento. Isso daí é muito legal. E na JK a gente vê que essa avaliação técnica é um critério, assim, qual seria a palavra? É fundamental para que a pessoa seja
aprovada ou até mesmo na competição para que um ponto aconteça, coisa que nem Exato. sempre a gente vê. Esse resgate que você comentou logo no começo da conversa, que falou também, que faz um gancho com esse momento agora, de resgatar a técnica, de resgatar as origens que a JK faz nesse trabalho aí, é uma coisa que eu particularmente acho muito legal. A gente vê, infelizmente, em modalidades como, por exemplo, o Taekwondo, que a esportivização da arte marcial acabou fazendo com que a qualidade técnica caísse muito. Tanto é que hoje existe um movimento, estou falando que eu tenho um amigo muito próximo que faz parte de um grupo de professores também muito bem relacionado, dentro do Taekwondo, e ele fala que existem movimentos para até mesmo tentar tirar das Olimpíadas, para você ter uma ideia, para poder tentar resgatar a parte técnica, que é isso que o Karatê da a gente percebe que ele faz de uma forma muito eficiente. E eu tenho muito medo, particularmente falando agora, do Karatê mais competitivo acabar se perdendo também nesse aspecto técnico aí. A gente sabe que cada caso é um caso, que muito praticante bom em várias instituições, mas esporte em si, competição, isso é um medo muito grande. Eu percebi isso quando eu participei, há 2 anos atrás, da primeira competição da JK, que eu achava que o critério técnico era um, quando completamente era outro, e era técnico mesmo, como, por exemplo, você aplicar um golpe, fazer um kamae, chute circular, talvez, por exemplo, o Uramalashi, um pequeno desequilíbrio que dava, você perdeu a técnica, e de fato perde mesmo. Então, alguns critérios assim que me abriu muitos olhos em relação a isso, que eu acho muito legal quando está dentro de hoje de uma instituição onde há uma valorização da técnica também. Isso é uma coisa muito importante que a gente vê que não pode se perder, né? E alguém como árbitro falando que isso é uma coisa a ser avaliada, me dá mais tranquilidade ainda agora para poder entender como funciona todo o processo. Esse gancho da competição que você falou é interessante, né? Porque a JK foi a primeira instituição a promover um campeonato de karatê no mundo, e foi no Japão. Então a JK, ela que formulou o primeiro regulamento, depois muitas outras organizações, a partir desse regulamento original da JK, fizeram os seus com certas adaptações. Então o Karatê JK foi a primeira entidade a organizar o primeiro campeonato de karatê no mundo, e foi no Japão, né? Mas nem por isso ele perdeu a essência do karatê original, que era voltado a princípio para a defesa pessoal. Eu estou até aqui com uma página da JK Japão, onde tem umas perguntas. Eu vou fazer a pergunta que está aqui na página e vou ler a resposta que foi dada. Isso é a página japonesa, tá em português, não sei ler japonês não. Então aqui a pergunta diz: qual é a filosofia de karatê da JK? E a resposta: na JK, o karatê não é um esporte ou um jogo de pontos. É um modo de vida baseado no Bushido. Bushido é aquele código de conduta do samurai, né? De ética do samurai. Aí continua. No verdadeiro karatê, o corpo, a mente e o espírito, a pessoa como um todo, devem ser desenvolvidos simultaneamente. Através da prática intensa, os aspectos físicos e mentais do karatê podem ser reunidos. O resultado é uma ação natural e sem esforço, e a confiança, humildade, abertura e passo são possíveis através da perfeita unidade do corpo e mente. Este é o ensinamento central do Zen, a base do Bushido e a pedra angular da filosofia do Karatê JK. Então, tendo isso como premissa, mesmo diante de eventos competitivos, né, a escola JK ela prima por não perder esse conceito, né? E aí ele continua ainda, pergunta assim: qualquer pessoa pode praticar karatê? A resposta é sim. O único requisito real é um compromisso disciplinado de trabalhar duro e treinar pacientemente. Enquanto existir esse compromisso, o karatê é para todos nós, independente da idade, sexo ou origem étnica. Então,
essa questão que eu falei no início do karatê tradicional, o karatê tradicional foi um movimento, né, mundial, vou falar aqui do Brasil, que veio a fim de resgatar o karatê que estava sendo perdido via as competições, onde muitas das vezes o atleta, vamos falar assim, não o karateca, mas o atleta, ele desenvolveu treinamento específico para determinada modalidade que ele ia competir. Por exemplo, o atleta que competia kata, ele só treinava kata. O atleta que participava de luta só fazia luta, né? Dificilmente a pessoa ela treinava tudo. Eu cheguei a presenciar atletas, vou falar sempre, fazer referência em atletas, né? De alto nível aqui do Brasil, e veio treinar conosco, isso faixa graduada, e mal sabia executar um catarrian. Por quê? Porque ele era atleta de luta. Então ele treinava, quando muito, aquele golpe que ele conseguia fazer ponto, o Gyatsuki, Mawashigeri e tal. Nem outros golpes, inclusive, ele sabia executar corretamente, porque não tinha interesse disso. E o que acontece com essas pessoas? Tão logo a idade vai chegando, ou ele deixa de subir os pódios da vida, o que ele faz? Para, porque qual é o estímulo dele continuar treinando? Nenhum. O estímulo único era medalha, troféu, né? E diferentemente o Karatê JK, junto na época com o Karatê tradicional, ele veio resgatar o Karatê original, que o grande objetivo é a formação do indivíduo como um todo, né? Desenvolvendo a ética, a disciplina, o respeito, né? A saúde física e, não menos que todos esses, sim, a capacidade de autodefesa, né? E a competição, como você sabe, é um fair play, né? Necessariamente você não precisa derrubar o adversário com uma pancada, né, com um golpe, mas esse golpe ele tem que ter um potencial energético e técnico que, se precisasse, seria possível. Por isso, a avaliação é muito complicada, porque ao mesmo tempo em que você está avaliando uma técnica e coibindo qualquer tipo de contato excessivo para que não ocorra nenhum tipo de acidente, nenhuma lesão, você também tem que avaliar se esse golpe teria a capacidade de sim colocar aquele oponente fora de combate. Diferentemente de alguns estilos de karatê, onde diz assim, a porrada come solto e ganha quem fica de pé. É muito fácil arbitrar uma luta assim, né? Você deixa um bater no outro e aquele cara que ficou em pé ganhou, pronto, acabou. Né? Como exemplo no boxe, né? Tem o nocaute, né? Lógico, tem o nocaute técnico, né? Mas tem o nocaute. Quem desmaiou pode ter sido no último round, apanhou a luta toda, no final conseguiu derrubar, ganhou. Né? Já no karatê, Shotokan, JK, não. Tanto que uma técnica ela é avaliada antes, durante e depois da execução. É uma coisa muito complicada, porque tudo isso acontece numa fração muito pequena, muito rápida de tempo. Imagina um atleta de alto nível, o movimento dele é muito rápido e muitas vezes ele está numa troca de golpe com o outro que é tão bom quanto. E você ter a capacidade de enxergar não só o golpe que chegou antes, mas que chegou antes com toda aquela capacidade técnica. E mesmo tendo executado a técnica, tem o depois, que é o chamado Zanshin, que é o espírito de alerta, é você ainda continuar pronto para continuar uma luta, um confronto, um combate, né? Então, por isso todo esse rigor, né, nos estudos e no aprimoramento. Nenhum árbitro ele pode não ser praticante de karatê, isso dentro da escola JK. Já me deparei em outras organizações, né, que tem árbitros que não são praticantes de karatê. É pai e mãe de aluno que vai lá e faz o curso de arbitragem e arbitra. O karatê JK, por exemplo, é inconcebível isso. Se você é árbitro, você tem que ser karateca. Né? Você tem que estar treinando, você tem que estar praticando, porque só assim você vai conseguir ter a visão e a percepção daquele golpe que nós sempre pensamos no golpe perfeito, no Ippon, que seria aquele golpe sem ressalva, aquele golpe que
determinaria o fim de uma luta, né, de uma contenda, de uma situação real de defesa pessoal. Sim, eu costumo falar bastante para os meus alunos o seguinte, que sempre que eles forem aplicar um golpe, quem recebeu esse golpe tem que ter a seguinte sensação, de que, é claro, tem que ter controle quem está aplicando, como você falou, a ideia não é derrubar, mas quando acertar, quem foi acertado tem que ter a seguinte percepção, ele não me derrubou porque ele não quis. Mas se ele quisesse, tivesse esticado um pouquinho mais, eu teria caído. Se ele teve essa percepção, ele foi acertado, ele levou um golpe. Esse golpe ele foi um golpe válido. Porque o controle faz parte da técnica também, né? Eu Sim, vejo que sim. tem uma arte marcial de controle também. É muito mais difícil não acertar do que acertar. Exato. Equivocadamente, tem alguns praticantes de karatê de outros estilos, não vou citar o nome, mas que é karatê de contato, né? E muitos, assim, por não entenderem o karatê Shotokan, falam, aquele karatê balé, né? Aquele karatê que não bate, que não acerta, como se ele não fosse potencialmente capaz. E eu digo com toda clareza, é muito mais difícil você controlar o golpe e não acertar o seu adversário do que acertar, né? Mas lembrando sempre que o golpe que é controlado, ele é impregnado de toda a energia que um golpe real deveria ser executado para por fim a uma contenda. Então, isso tudo que é muito complexo de ser avaliado no corpo de arbitragem. Por isso que não é só uma única pessoa que está ali na área de luta, arbitrando, né? Tem o árbitro principal, tem os árbitros auxiliares, tem o árbitro supervisor, porque nem sempre nós conseguimos ter uma percepção tão clara a respeito disso. Então é importante que nós tenhamos auxílio. E mesmo assim pode ser que a gente cometa falhas, né? Não vou falar injustiça, porque injustiça é quando você premedita, né? Mas falha na arbitragem, isso acontece, né? Mas assim, mesmo quando acontece e o atleta, ou o karateca, vamos dizer assim, melhor falando, ele sabe que o outro fez o ponto nele, ele tem que reconhecer. E vice-versa, né? Mesmo que o resultado seja diferente do que aconteceu durante o momento da luta ali. Pensei. E agora em abril, em Araraquara, a gente vai ver Sensei Lauro nos tatames também ou vai ver só de terno por enquanto? Olha, eu estou ensaiando ainda em participar, mas como eu disse, a gente ainda está sendo requerido a arbitrar, porque ainda a gente está formando um corpo de arbitragem aqui da JK São Paulo, né? Há de se falar também que a JK São Paulo é uma organização que foi criada em 2016 a fim de organizar o Karatê JK aqui no nosso estado. Então a gente ainda está formando esse corpo de arbitragem, nós não temos um número suficiente para a demanda toda de um torneio, de um campeonato, mesmo que do estado. Então a gente é requerido a participar. Você participou aí dos últimos, você viu, começou 9 da manhã, foi terminar a noitinha, né? Chega a ser inconcebível, tantas horas ali dentro de uma área. Por quê? Porque não tem o número suficiente de árbitros. E mesmo eu não sendo fã de competição, às vezes eu sinto vontade de me desafiar. Mas para isso eu precisava estar focado, né, na competição. Porque senão eu não ia fazer nenhuma coisa nem outra boa. Eu já tive essa experiência. Então, por enquanto, eu creio que eu vou ficar só na arbitragem. Talvez quando eu ficar um pouquinho mais velho e pegar o pessoal Master Sênior, aí eu consiga ter coragem de retornar. Tá certo. Interessante que eu participei uma vez de um campeonato também na modalidade Master, né? Só que eu fiz aquele dia só catar, né? E o professor Carlos Rocha estava na arquibancada assistindo. Aí depois ele veio conversar comigo. Pô, Lauro, caramba, meu, me deu vontade de voltar a competir, vendo você fazer lá. Ó, próximo eu vou ir para ganhar de você. E para mim uma honra ouvir isso, Sim, saber que uma pessoa expoente como ele, em determinado momento,
eu servi de referência a uma pessoa que sempre serviu de referência a mim, né? E é legal que ele fala muito isso. Ele fala, hoje eu tô novamente na JK por causa de vocês aí de Bauru, tal, porque nossa, vocês gostam de treinar e eu também gosto e vocês me reviveram dentro da JK. Então, uma alegria muito grande ouvir isso de uma pessoa como ele, né? E quem sabe aí numa próxima situação eu venha a participar e, obviamente, com todo respeito, eu vir desafiar o professor Carlos Rocha. Já pensou? apanhar dele vai ser uma glória. Vai ser uma... Mas a gente fica feliz, né, de apanhar, às vezes, depende de quem tá batendo. Sim. Mas é muito gostoso ter esse pensamento aí, uma coisa muito saudável. Qual que é a idade hoje do Sensei Carlos? Olha, eu não vou arriscar a me enganar. É só mas eu acredito que ele está na faixa do 65, 67. Olha, se você estivesse perguntando aqui para o Robinson é uma enciclopédia ambulante de datas. Ele sabe a data de... Eu sou péssimo em datas, né? Tanto é que eu fiz uma colinha aqui a respeito das datas aqui, porque eu não ia me lembrar de nada, né? Mas o professor Robson aqui de Bauru, né? Um dos nossos amigos, eu falei, como é que você sabe a data de aniversário de um, de outro, assim, japonês que já morreu? Eu falei, e se perguntasse para ele, ele ia saber falar, inclusive o horário de nascimento do Carlos Rocha, mas eu acho que é na faixa de 65, 67. Tá novo ainda. Tá novo, vixe. Tá linha pra queimar ainda. A gente que vê ali, ele frente a frente quando eles percebem, né, na prática. Sim, sem dúvida. Sempre tem uma energia muito boa, assim, não só física, como aquela energia que a gente fala espiritual, né? Aquela coisa que recarrega a gente. É muito, muito legal. O que eu acho muito bacana nele é que os cursos que eu tive a oportunidade de participar, tanto o Rokunin quanto Reiwa, não sei se eu vou saber falar o nome. Reiwa. Isso. Agora o da CPUSP também, que ele está sempre lá junto. É legal ver que ele coloca o Karategi e vai pro meio, né? E quando ele tá puxando alguma coisa, eu lembro que no Reiwa, quando ele foi puxar um exercício de aquecimento, logo no comecinho, na minha cabeça, todo inocente, eu pensei, vai começar devagar, de certa forma. Devagar assim, não devagar parando, mas vai aos poucos o corpo vai aquecendo e a gente vai chegando ali no limite que ele quer que a gente chegue, né? O exercício era balançar o braço e aplicar um tsuki para frente sem muito compromisso, só fazer um golpe à frente, parado, no lugar, estático. Eu tava no fundo ali do salão, ali na Unesp, né, que foi no salão da Unesp, bem no fundo, ele tava do outro lado, à frente de todos, aplicando. Quando ele fez, eu ouvi o estralo do kimono dele lá do fundo. Eu falei, meu Deus do céu, o cara tá com o corpo frio ainda e já tá com o kime, já tá dessa forma. Isso porque você não sentiu Isso porque você não sentiu o peso da mão dele no seu peito, viu? O dia que você se sentir, você vai ver que é um pouquinho pior que o estalo do kimono. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, eu não acredito que deu pra ouvir daqui, porque é grande o salão lá e tinha muita gente, o barulho tava alto. Na hora que ele fez, eu falei, não, peraí, é o primeiro movimento que ele fez, ele tá frio ainda, ele tá totalmente frio, o corpo do cara, o cara já tá nessa... É o que você falou, o peso da mão deve ser muito grande também. São muitos anos de treinamento sério, né? Assim, você vê, até hoje ele treina diariamente. E olha só, ele é sobrevivente, ele tem prótese dos dois lados do quadril, né? Nossa. E nunca parou de treinar. Ele brinca às vezes assim, ó, fala, eu não tenho carro, ou melhor, né? Ele falou assim, eu tenho carro para ir da minha casa até a padaria, que é 2 quarteirões, para não gastar a prótese, para eu gastar ela treinando karatê. Né? E interessante uma frase que ele falou, que ficou célebre assim ainda, que eu nunca esqueço, né? Que ele fala assim, o karatê é como um espelho que reflete exatamente o que você é. Porque você pode vestir uma fantasia, uma máscara, um personagem e contar uma história, né? Para alguém, uma história
falsa, né? Uma história não verdadeira. Mas a hora que você está frente a frente a outra pessoa, ou com você mesmo, não tem quem você engana. Então o karatê é um espelho que reflete exatamente o que você é, nem além, nem a quem. Então o espelho nunca te engana. E o karatê, o karatê nunca engana. É ali no karatê que a gente vê quem é quem, né? Aquele cara que realmente é bom pelo esforço e aquele que está ali fazendo um fitness, né? Que não é de todo mal, não. Eu não recrimino, não. A pessoa que opta pelo karatê como saúde, né? E se mantém num treinamento moderado. Eu acho que só os anormais, como o professor Matida fala, né? E brinca, que realmente pega a coisa pela crina assim e dá literalmente suor e sangue, né? Mas isso é gosto pessoal, né? E inexplicável, não dá para explicar, como você já ouviu, eu também já ouvi, né? Pô, tá pagando para apanhar. Eu me lembro, ainda quando adolescente, voltava em casa das competições, algumas vezes com troféu, com medalha, assim, né? Eu entrava em casa, a primeira coisa que minha mãe falava não é tipo assim, ah, você ganhou, foi o quê? Falou, o que você quebrou? A primeira pergunta, o que você quebrou dessa vez? Né? Não perguntava, pô, você ganhou, que é primeiro, segundo, terceiro lugar, o que é? Foi de luta, foi de kata? A pergunta era, o que você quebrou dessa vez? Porque fatalmente acontecia. Agora, imagina só você se submete a isso. Um cirurgião plástico, por exemplo. É inconcebível, né? O cara ir para uma competição, um evento e quebrar a mão. Já pensou? O cara possivelmente vai ficar inabilitado para a profissão. Então, muitas vezes, não só eu, como muitos amigos, se perguntar para o professor Carlos Rocha, ele tem histórias aí homéricas a contar, de lesões, de acidente em campeonatos ou cursos, assim, né? Alguns dizem, né, isso a portas fechadas, que até no treino profissionalizante do Japão ocorreu óbito, né? Eu não sei afirmar, né? Nem poderia talvez estar falando isso daqui, mas ao extremo de chegar um treinamento. Mas isso todas as pessoas se responsabilizam e assinam um termo de compromisso a participar. É um gosto pessoal, né? É tal qual o samurai na época feudal desafiava o seu oponente a um duelo, sabendo que um dos dois ia morrer. Não é tipo assim, a gente para o golpe na metade, tá? E volta para casa. Não, era um desafio de vida e morte, né? E só o mais habilidoso continuava vivo, e assim acontecia. O cara ia muitas vezes duelando, matando, até uma hora que ele era morto e acabou ali a história dele, como espadachim, né? Lógico, hoje em dia o karatê de uma forma mais organizada, tal, principalmente competitiva, todo um rigor para que isso não aconteça, né? Inclusive todo um aparato médico, né? Além do próprio conceito de que é um fair play, né? É uma festa, ninguém está ali para matar ninguém, não é nada disso, né? Muito pelo contrário. Então, não se corre esse risco. E dentro dos dojos também, hoje os professores com muito mais consciência, né, evitam ao máximo a situação em que pudesse ocorrer alguma lesão e comprometimento físico à integridade física, moral, emocional do seu aluno, né? Então, diferentemente de séculos atrás, né, hoje a prática do karatê é uma prática totalmente segura, com algumas exceções, é óbvio. Assim como no futebol, você pode dar uma trombada com o outro, quebrar a perna, no basquete, uma cotovelada, acontece, né? Mas não é Acidente, objetivo, não. Acidente, acidente. né? Sensei, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Eu tinha só uma pergunta que eu queria saber. Você comentou bastante a respeito dos cursos de instrutores, do Inkeiko, né? Aqui no Brasil tem algum curso de instrutor? É feito algum trabalho em relação a isso? Quando o professor Okuda veio para o Brasil, se não me engano, foi 77, algo assim, década de 70. Ele instituiu aqui no Brasil o Shidoen Geiko, que é o curso profissionalizante tal qual era no Japão.
E o professor Nakayama, né, que era o instrutor-chefe na época, veio, né, e também fez parte da banca avaliadora, porque após o curso você é avaliado, né? Enquanto você está durante o curso, você é chamado de Kenshusei, quer dizer, estagiário, é um trainee, né? Mas é um curso profissionalizante. Passado aquele período, você é submetido ao exame, né, além de todo o treinamento rigoroso, a fim de receber a certificação de instrutor oficial da JKA. Né? E nessa época, o professor Okuda, ele instituiu, se não me engano, ele conseguiu concluir 2 ou 3 cursos profissionalizantes, em que inclusive o professor Carlos Rocha fez parte, inclusive que o professor Enio Vesuli fez parte. O professor Enio Vesuli, além de ter se profissionalizado aqui no Brasil, ele foi ao Japão e lá também fez o curso profissionalizante, mesmo não precisando, porque ele já era certificado. Mas ele queria ir lá no Rombo Dojo, na Meca do Karatê. Né? E ele tem umas histórias a respeito de lá, assim, que é só ouvindo mesmo para acreditar. Né? Mas não tem mais esse curso profissionalizante. Assim, a intenção de estar sempre profissionalizando os praticantes aqui no Brasil, aqui os professores. E volta e meia é organizado, mas não com a chancela como é do Rombo Dojo, como houve na época do professor Okuda. Então, a pessoa ela vai fazer um curso profissionalizante, sim, mas ela não tem essa chancela como ocorre até hoje, inclusive, no Rombo Dojo. Mas lá só são aceitos, como já eram na época, universitários. Então, um dos pré-requisitos para a pessoa ser um Kenshusei, ele tem que ser universitário. E para ser um universitário, ele tem que ter na faixa dos seus 20 e poucos anos, que é ainda aquele período em que a pessoa tem um vigor físico para se submeter àquele treinamento intenso, não só físico, como emocional. Né? Onde o aluno ele é submetido a todos esses tipos de provas. Né? Aqui no Brasil, e se não me engano, fora do Japão não tem mais o curso profissionalizante. Salvo engano, eu acho que só lá no Japão mesmo hoje. Isso eu estou falando da JKA, né? De outros estilos e outras instituições eu desconheço. Maravilha. Sensei, eu acho que o que a gente teve aqui hoje foi uma aula, não foi nem um bate-papo, porque quanta informação valiosa que saiu dessa conversa aqui. Obrigado mesmo, de coração, de você ter aceitado esse convite, saiba que de verdade foi uma honra, e há tempos eu queria fazer, e acabou que era para ter chamado antes, mas precisei dar um hiato aqui no projeto, por conta de trabalho mesmo, organização aqui, e agora com a intenção de voltar a retomar o projeto no ano de 2024, eu falei, não vai ser outro se não fosse sei lá o primeiro, vou dar um jeito de fazer de alguma forma, né? Vou viabilizar nem que seja um sábado à tarde, né? Então, obrigado por disponibilizar um sábado à tarde, a gente sabe que tem uma rotina aí também bem intensa, não é fácil, mas foi um tempo muito valioso para mim, para todo mundo que assistiu, e tenho certeza que para todo mundo que vai poder ter a oportunidade de assistir também. Hoje mesmo eu já subo essa live no canal do podcast no YouTube, e deixo aberto também o convite para sempre que você quiser trazer alguma coisa para cá, trazer fiz um curso, gostaria de compartilhar alguma coisa, o espaço está sempre aberto. Como eu falo para todo mundo aqui, o podcast eu estou apenas mediando para poder trazer pessoas interessantes, que eu não sou interessante, eu trago um convidado interessante para poder falar algo. E, modéstia à parte, as pessoas que passaram por aqui, ainda quando estávamos trabalhando só dentro dessa base aqui em Indaiatuba, são pessoas de muito peso dentro da arte marcial. Nós tivemos o Marcel Gênio, o mestre Marcel Gênio Taekwondo, que foi um dos melhores atletas do Brasil, a Mônica Angelucci, que ela é sexto-dan dentro do judô, que é atleta olímpica, enfim, entre outras pessoas, o mestre Claudinei Borracha, o Guilherme Leite, o Eros da Esgrima, enfim, são várias pessoas. E agora é uma honra muito grande saber que tem também o seu episódio aqui para as pessoas poderem assistir. Foi uma aula, muita informação importante para quem é karateca principalmente, e espero que quem assista se sinta motivado a buscar o karatê, em especial o karatê da JKA, para poder treinar na mais pura essência. Uma vez eu vi uma pessoa falando que o karatê da JKA é um karatê muito original, muito fiel às suas raízes, quando o Sensei Funakoshi criou ele. Então, que as pessoas se sintam motivadas a buscar isso daí também, essa originalidade
originalidade, né, essa raiz aí do karatê, porque é assim que a gente consegue manter um legado da arte marcial vivo dentro de alguma da cidade, de um bairro, da nossa região, enfim. E fico muito feliz de ter esse material para a gente poder mostrar para as pessoas. Pode ter certeza que os meus alunos aqui vão falar obrigados, que eu não posso obrigar ninguém a nada, né? Mas vão ser incentivados a passar aí 2 horinhas assistindo o nosso episódio. Legal, legal. Bom, eu me sinto lisonjeado pelas suas palavras, agradecido pelo convite, é uma oportunidade. A gente que ama o karatê, né, apaixonado por essa arte, não vou nem falar esporte, por essa arte, e sabe como é, o karatê é como uma água quente, que ela tem que estar sempre na fervura ali no fogo para não se esfriar. Se a gente deixa esfriar, ele morre, né? Então uma água que tem que estar sempre aquecida. E é aquecida com o quê? Com todo tipo de empenho para aprendizado e desenvolvimento. Queria aproveitar a oportunidade para convidar não só praticantes de karatê Shotokan, mas de outros estilos, né, que queiram conhecer a JKA e principalmente os do estilo Shotokan. Haja vista que a JK é a escola mãe do estilo Shotokan. Então, se você que treina Shotokan e quer realmente aprender na origem, na fonte, é a escola JK. E tenha certeza que em qualquer parte do mundo que você for, o ensinamento vai estar sendo regrado pelo Rombo Dojo no Japão. Qualquer professor de qualquer parte do mundo, ele vai seguir os mesmos ditames. E é muito legal essa sua iniciativa, do seu podcast, trazer professores, atletas de outras artes marciais. A nossa instituição, além da JK, a Budokan, a tradução do Budokan, é a Escola de Artes Marciais. Eu, quando pensei nesse nome, a ideia não era só abrigar o karatê, mas sim outras artes marciais. Eu já fui praticante de judô, já fui praticante de aikido, de kendo, de hakuryu. Eu sou apaixonado pelas artes marciais japonesas em geral. Desconheço as outras de outros países, mas as japonesas eu sou um aficionado. Gosto muito. Já tive a oportunidade de vivenciar algumas coisas. Eu me aprofundo no karatê Shotokan, né, que é a minha paixão. Então eu convido a todos os praticantes de karatê Shotokan, principalmente, se não Shotokan, até de outros estilos, a virem a conhecer. Muita gente procura a gente para se filiar a JK, porque é um nome de peso, né? É um renome. Mas não é uma questão só de filiação de organização. É de integrar mesmo ao corpo de alunos da escola. Então, para você costurar no seu kimono o símbolo da JK, né? Até dá para ver aqui assim. Não é só comprar na loja. Você até pode comprar na loja, mas qual o significado disso? Então você tem que realmente se filiar a uma academia que seja regularmente filiada à JK, porque aí você vai saber que ali você está aprendendo o verdadeiro karatê Shotokan JK. Né? E aí, com toda a honra e glória, você vai poder pôr um kimono com o seu distintivo aí do sol nascente e participar de todos os eventos da JK. Apesar de que até nos campeonatos, muitas vezes, nós abrimos convite para outras instituições que não da JK, para que a pessoa tenha a oportunidade de conhecer. Apesar que a maioria sabe, quem já treinou Shotokan, conhece a JK. Você mesmo disse, né, que treinando Karatê WKF, Shotokan WKF, tinha vontade de conhecer a JK, mas nunca tinha tido oportunidade. Quer dizer, em algum momento você ouviu falar da JK e teve a boa referência de que era uma escola de peso, né? Então, assim, a gente que é membro, a gente se sente muito orgulhoso de fazer parte dessa corporação. Então, é uma felicidade enorme, como o dia de hoje, estar aqui hoje falando sobre uma instituição de ensino tão gloriosa como a JK. Eu acho que para quem procura também um dojo filiado à JK, se tiver alguma dúvida, existe um documento, né, que é entregue para os dojos filiados. Eu vejo que aqui na Budokan a gente tem também outros dojos, sabe, que tem um documento timbrado oficial pela JK, que fica
fica à disposição. Foi bom você falar isso, porque infelizmente tem bastante gente que se passa por, né? Ele, como eu falei, ele pode comprar isso aqui, mandar bordar, mandar imprimir no seu kimono, numa camiseta, na parede da academia, e nós não fazemos fiscalização, porque eu acho isso uma grande bobagem, né? Até poderia, mas não se fazem, porque assim, o maior regulador disso tem que ser o próprio aluno, né? Aquele que se interessa em praticar karatê, se ele tem a preferência pela escola JK, ir a um dojo e perguntar para o professor, inclusive pedir a certificação, né? Então ele vai demonstrar as suas credenciais, obviamente, né, de filiado, de graduado, né, de faixa preta, assim como o dojo, ele tem que estar fixado na parede lá o seu alvará. É um alvará de organização como qualquer outro, é emitido anualmente, né, onde ali diz que aquela instituição, sob a responsabilidade do professor XYZ, está credenciada a ministrar aulas do Karatê Shotokan JKA. Então é uma maneira de você ter a certeza de que você realmente está entrando numa escola fiel às origens, né? Mas isso cabe ao próprio aluno, se não o aluno, o responsável por ele, né? Isso cabe a qualquer aluno, a qualquer interessado, né? Sim. E uma última coisa antes da gente encerrar, tocamos nesse assunto aí de certificado, inclusive os certificados de faixa preta da JK vem do Japão, né? Não é emitido no país onde é realizado o exame, ele vem lá do JK, né? Sim, sim. Até os certificados de Kyu são emitidos aqui pelo país, né, onde é feito o exame. Já de Shodan, né, primeiro Dan em diante, vem do Japão. Então, todo faixa preta da JK, ele tem o seu registro lá no Rombo do jogo. Se você tiver acesso aos arquivos, você vai ver lá, tem o seu nome lá, entendeu? Toda a sua seus dados, quem é o teu professor, aonde você pratica, né? Porque é uma forma de organização. Se um dia, exemplo, você, obviamente é fictício, né? Fizer uma besteira, sabe quem vai responder por você? Eu. Sabe quem vai responder? Né? E aí você já viu que o bicho vai pegar, né? Né? Por quê? Porque é uma linha, né, vertical, assim, que tem. Eu tenho subordinados a mim, como eu tenho superiores. Eu respondo a esses superiores também. Assim como se eu aqui, fazendo parte do grupo do Shihankai, né, fizer uma bobagem, fizer uma besteira, o professor Matida vai responder por isso a nível internacional. E obviamente que depois ele vai me chamar ali nos bastidores, né, e meter o chinai na minha cabeça, né? Mas graças a Deus a gente não é tão bobinho assim, né? A gente sabe o que a gente quer e faz com gosto, né? E por quê? Porque é ensinado assim, né? O bom aluno ele aprende desde a faixa branca, né? Ser cortês, respeitoso, honesto, fiel, né? Se ele não se enquadra, automaticamente ele não continua. Se o cara ele tem aquela picaretagem nata, ele não consegue chegar lá. Né? Ele vai até um tempo e sai fora. Né? É muito difícil. Não é fácil, né? Um caminho muito árduo, de muito treino, muita dedicação. Não é para o cara chegar. Treinar e chegar lá, né? As pessoas não sabem o que é por trás que a gente vive em relação a isso. Eu acho que uma pessoa que não tem boa vontade e boa intenção, ele não vai chegar lá, porque ele não vai abdicar de um monte de coisa que ele poderia para estar treinando karatê, né? Não é aquele cara que treina de final de semana, né? Você teve agora lá em fevereiro, você sabe que não é fácil, há um investimento financeiro, você teve que deixar família, muitas vezes compromissos, e quantas vezes nós fazemos isso aí há anos, né? Ninguém é obrigado a fazer. Se você faz isso, é porque você não vai chegar lá e querer fazer besteira, né? Então, Sensei, obrigado mais uma vez. Espero que as pessoas que nos assistiram tenham gostado desse nosso episódio.
E mais uma vez, falando, deixo à disposição aqui sempre que você quiser trazer alguma coisa. Pode ter certeza que as portas estão abertas. Futuramente a gente vai estar no estúdio e pode ter certeza que isso se concretizando, você vai voltar aqui no podcast, E, tá? legal. E quando vocês quiserem alguma informação mais didática, histórica, inclusive do Karatê, já vou falar do nome do professor Robson Alves Batista, é uma enciclopédia ambulante aí da JK. O irmão dele, o professor Roberto, também, né, sexto dan, uma sumidade. Ele é um dos árbitros nível A aqui do Brasil, né? Só tem ele, o professor Alfredo Aires do Rio Grande do Sul e o próprio professor Matida, né? Então ele é um referencial. Temos ainda aqui o professor Ivair Marcel, também sexto dan, residente em Bariri. A gente fala Bauru, mas é tudo aqui da região. O professor Norberto Gavioli, aqui de Bauru, o professor Wagner Piconês, aqui de Pederneiras também, né? Pessoas que do nosso convívio há mais de 40 anos, né? Então, como eu disse, né, aqui em Bauru tem eu, o professor Roberto, o professor Robson, o professor Norberto e o Wagner, né? Ivair também, né? Eu esqueci. Nós somos em 6. Eu, Roberto, Robson, Norberto, Ivair, nós somos em 6. Que nós somos, como eu disse, o maior grupo de Shihankai do Brasil reunido é aqui em São Paulo, na nossa região. Não é muito mérito, não, mas é pela nossa vontade de aprender karatê e a oportunidade que tivemos de ter bons professores. Tenho certeza disso. Sensei, obrigado mais uma vez. A todos que nos assistiram aí nesse episódio, muito obrigado pela companhia de vocês. Em breve estaremos divulgando os novos episódios e vamos fazer essa ponte aí com os professores também de Bauru, pode ter certeza disso. Opa, eu tenho certeza que eles vão aceitar logo de primeira. E também convidem o professor Luiz, né? Mesmo ele não fazendo parte do Shihankai, ele é seu sensei, e ele tem muitas histórias legais para contar a respeito. Inclusive aquelas histórias lá que eu falei lá do antes. Ele disse que ele é um Sei, pra que você vai chegar lá? Fala a data e chama ele. Fala assim, vai ser tal dia, você é nosso entrevistado e acabou, se vira. O convite é do grupo, entendeu? Ele falou, olha, sensei. Sensei, obrigado mais uma vez, hein? Um abraço. Um abraço. Muito obrigado.